O terror que assombrou a minha família. Boa noite a todos. O meu nome é Ricardo José. Eu sou um paulistano da Moca, um bairro aqui da capital paulista. Mas a minha família, por parte de pai, é lá do Nordeste, na região de Campina Grande. Durante muitos anos, eles moraram em uma cidade bem pequena chamada Lagoa Seca. A minha avó Lucinha ainda está viva e, dentro do possível, com boa saúde. Toda vez que viajamos para a região, ela nos conta muitas histórias. Algumas são de quando ainda era uma criança, outras da época em que era moça, e até histórias do período em que era recém-casada com meu avô Inocêncio. Ele infelizmente partiu deste mundo no ano de 2015, acometido por uma grave doença. A maioria das histórias que minha avó costumava contar era sobre assombrações que apareciam na beira das estradas. Outras falavam sobre mulas sem cabeça e principalmente lobisomens. Os meus filhos se divertem ouvindo esses causos, mas como os tempos são outros, a nossa realidade é bem diferente, então eles não acreditam. Porém, eu tenho certeza de que essas aparições aconteciam de verdade. O caso que eu irei relatar aqui envolve toda a minha família paterna. Alguns dos meus tios se lembram, outros não, mas a história envolve diretamente o meu pai. Só para justificar, ele é o filho mais velho e já me contou essa mesma história por diversas vezes. Esse caso que a minha avó e o meu pai nos contaram aconteceu no final do ano de 1969. Na época, o meu pai era só um adolescente e os outros irmãos eram todos mais novos, inclusive a minha tia Estela, que ainda era uma criança de colo com menos de 1 ano de vida. Então, sem delongas, vamos para o relato. Naquele tempo eles moravam em um sítio na zona rural de Lagoa Seca. Porém, o meu avô Inocêncio, que trabalhava como pedreiro, havia conseguido um serviço em Campina Grande e, para não precisar ir e voltar todos os dias, ele ficava a semana inteira no trabalho e só voltava para casa nos fins de semana. Naquele tempo, a casa do sítio onde a minha avó ficou com o meu pai e os meus tios não tinha nem água encanada, muito menos energia elétrica. Quanto à água, eles não passavam dificuldades, pois havia uma guarda dentro do terreno. Porém, para iluminar a casa durante a noite, precisavam acender velas, lampiões ou candeeiros utilizando querosene. Certo dia, lá por volta das 4 da tarde, a minha avó notou que não havia mais querosene e mandou o meu pai e o meu tio irem ao povoado comprar 1 litro. Os dois calçaram suas chinelas, montaram em um jumento e foram cumprir a tarefa. No entanto, ao chegarem ao povoado, encontraram alguns meninos jogando bola e, em vez de irem direto comprar o querosene, ficaram brincando. O tempo passou e já estava perto de escurecer e se deram conta do atraso. Correram para a venda, compraram o querosene e saíram apressados de volta para o sítio. No caminho, o breu já tomava conta da estrada e o jumento era muito lento. Por isso meu pai desceu e mandou meu tio seguir montado para levar logo o querosene, pois a minha avó já deveria estar preocupada com a demora. O meu tio seguiu montado enquanto meu pai foi caminhando sozinho. Foi então que, do nada, ele começou a ouvir barulhos que lembravam uma multidão de pessoas, mas ele não via ninguém, nem à frente nem atrás. Após uma curva, ao se aproximar de uma encruzilhada, olhou para cima e viu o que parecia ser um grupo de pessoas descendo pela estrada oposta. Ele parou, mas como estava escuro, não conseguia enxergar direito. O barulho ficava cada vez mais próximo e o medo começou a tomar conta dele. Para se esconder,
Atravessou a cerca de arame farpado e entrou na casa de farinha velha do finado Benedito. Minutos depois, com a vista mais acostumada à escuridão, viu que passava pela estrada bem à sua frente uma mulher alta, vestindo um vestido longo e carregando algo na cabeça que mais parecia ser uma trouxa de roupa. Foi então que percebeu que todo aquele barulho vinha de dentro do que a assombração carregava na cabeça. E para o seu desespero, a mulher parou em frente à casa de farinha e ficou olhando diretamente para onde ele estava escondido, como se soubesse que ele estava ali dentro. Aterrorizado com toda aquela situação, o meu pai saiu correndo por um carreiro que dava acesso à estrada mais à frente, perto da casa dos meus avós. Mas ao olhar para trás, viu que a assombração estava logo atrás dele. O vulto e os barulhos agora lembravam um forte lamento. Ele correu com todas as forças, mas parecia que por mais rápido que fosse, a coisa continuava na mesma distância. O medo foi grande, que nem olhou mais para trás. Só parou quando chegou ao terreiro do sítio, já chorando e pedindo pelo amor de Deus para minha avó fechar todas as portas e janelas. Naquele momento, o meu tio Luiz, que já tinha chegado antes, estava chorando porque havia levado uma surra devido à demora. O próximo a apanhar seria o meu pai. Então a minha avó não acreditou na história dele. Pensou que ele estava inventando aquilo para escapar do castigo. Como ele mesmo diz, a correia cantou no fio do lombo. Porém, cerca de 10 minutos depois, todos começaram a ouvir barulhos de vozes e choros vindos pela estrada. A princípio, a minha avó pensou que fosse um cortejo fúnebre, pois os lamentos eram nítidos. Ela mandou meu pai e o meu tio ficarem de castigo e foi até a porteira ver o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, ela soltou um grito histérico e correu de volta para casa, mas antes de entrar, ela acabou desmaiando. O meu pai e o meu tio a levaram para dentro, trancaram as portas e janelas e quando ela recobrou a sua consciência, pegou a minha tia de colo para evitar que chorasse e pediu para que todos ficassem em silêncio. Pela fresta da porta, ela viu a assombração subir pelo terreiro e emitir sons que ninguém ali jamais ouviria. A visão ficou ali por alguns minutos, enquanto dentro da casa todos tremiam de medo. Depois, a coisa simplesmente se virou e passou pela porteira como se ela não existisse, seguindo então pela estrada de onde viera. Mesmo assim, a minha avó e os filhos permaneceram dentro de casa e aos poucos os barulhos foram sumindo até desaparecerem completamente. O silêncio voltou, quebrado apenas pelos sons noturnos dos animais. A minha avó passou o resto da noite em claro, sentada no banco de madeira ao lado da mesa da cozinha, e no dia seguinte foi até a casa do padrinho do meu pai contar o que havia acontecido. A sua madrinha sugeriu que ela e as crianças ficassem com eles por um tempo. Assim, a minha avó pegou os filhos e ficaram lá até o sábado, quando meu avô chegou de Campina Grande. Mesmo após ouvirem o relato, decidiram voltar ao sítio, mas ao cair da noite, resolveram ir para a cidade e ficaram na casa do meu bisavô. Só voltaram definitivamente no sítio quando meu avô terminou o serviço. Depois desse acontecimento, por diversas vezes, eles ouviram barulhos estranhos vindo da estrada, mas ao invés de irem olhar, a minha avó acendia uma vela e rezava por proteção. De certa forma, até que funcionou, pois a coisa nunca mais entrou no terreiro do sítio. E o meu pai sempre diz: só quem passa por algo assim é que realmente sabe o que é sentir medo. Boa noite a todos. A casa marcada pela tragédia. Eu me chamo Viviane, sou de Anápolis, Goiás.
O que eu venho contar para vocês é algo muito marcante e misterioso para mim. Coisas que de fato vão muito além da nossa imaginação e garanto, é tudo verdade. Aconteceu na casa onde vivi durante parte da minha vida. Enfim, vamos aos fatos. O meu pai comprou aquela casa onde vivemos há mais ou menos 16 anos. Nesse período, vivi 8 anos fora dela, pois eu havia me casado, mas depois acabei voltando após a minha separação. Eu fiquei sabendo que a história dessa casa era muito triste. Segundo o vendedor, que ele contou ao meu pai, a casa pertencia a uma moça que estava grávida e acabou morrendo juntamente com seu noivo. Eles estavam planejando viver ali após o casamento que estava prestes a acontecer. Realmente foi uma tragédia. Desde que nos mudamos para essa casa, lembro-me da minha mãe, que hoje infelizmente é falecida, contar que via vultos passando pela porta da sala como se caminhassem de um lado para o outro. E isso acontecia ainda durante o dia. Em uma dessas situações, eu estava no quintal da casa à noite, conversando ao telefone. Não era tarde, ainda umas 8 horas. Aqui no quintal tem bastante árvore e eu estava embaixo de uma delas. Lembro-me que era uma noite fresquinha e agradável. Foi então que, de repente, veio um vento gelado e em seguida ouvi sons de pisadas sobre folhas secas que estavam no chão. Eu me virei na hora para ver quem estava chegando, mas para minha surpresa não havia ninguém ali. Nesse momento, realmente me assustei e saí correndo do local. Foi aí que olhei para trás e tive a nítida impressão de que havia um homem de terno branco caminhando no meu quintal. Foi uma visão muito rápida. Logo em seguida, aquela aparição sumiu diante dos meus olhos. Depois disso, o tempo foi passando. E depois que perdemos minha mãe, as coisas começaram a piorar. Lembro-me de ter entrado no meu quarto e ter visto de canto de olho uma mulher de cabelos escuros. Quando olhei diretamente para ela, vi que saiu da janela de uma forma assustadora. Corri para fora de casa, pois eu precisava saber se era alguma desconhecida que havia entrado no quintal e se escondido na parte de trás da casa. Mas chegando lá fora e olhando tudo em volta, simplesmente não havia ninguém. Essas coisas estavam se tornando cada dia mais assustadoras. Em certa noite, a minha irmã chegou tarde em casa por conta do trabalho dela e me contou que ao caminhar da sala até a cozinha no escuro, quando estava chegando perto do interruptor para acender a luz, viu uma silhueta negra no escuro. Segundo ela, a aparição estava de pé, parada em frente à porta do banheiro, mas ao fundo do corredor. Ela disse que se assustou na hora e chegou a esfregar os olhos para ver se não era apenas uma ilusão de ótica. Em seguida, a sombra não estava mais lá. Naquele momento, ela achou que poderia estar cansada ou algo assim, mas mesmo assim disse que gelou ao ver aquilo. Ela chegou a sair correndo, gritando e chamando pelo nosso irmão. Foi então que a nossa gata fez um som como se estivesse nervosa. Aquele tipo de rosnado que os gatos fazem quando estão irritados. Foi um susto grande. A gata ficou assustada por um bom tempo naquela noite. Bom, depois disso, passaram-se mais alguns dias e o meu irmão começou a não querer mais dormir em um dos quartos. Ele falou que ouvia sons estranhos vindos do chão e sentia como se fosse pressionado, como se alguém estivesse tentando se deitar ao lado dele durante a noite. Em outras ocasiões, o meu pai se queixava de ser acordado por sons na porta, como se alguém estivesse tentando entrar no seu quarto. Isso aconteceu
depois que ele veio a ficar viúvo. Ficou cada vez mais evidente que algo não estava normal dentro da nossa casa. Ele nos contou isso um dia antes de sair para trabalhar. Nesse mesmo dia, mais ou menos 1 hora depois, a minha irmã acordou assustada. Ela estava com um olhar de medo e cansaço. O quarto dela ficava em frente ao do nosso pai e ela não tinha o hábito de fechar a porta para dormir. Foi então que ela veio até mim, me olhou bem séria e falou que poderia parecer loucura, mas que havia visto um vulto branco a noite inteira parado na porta do quarto do pai. Disse que chegou a adormecer, mas aquela coisa não saía de lá. Depois desse fato, as minhas 2 irmãs começaram a me contar que ouviam uns sons estranhos no meu colchão também, como se alguém levantasse e deitasse na minha cama. Isso não tinha hora para acontecer, às vezes tarde da noite, outras pela manhã. Já estava se tornando até um pesadelo. Além de tudo isso, começaram a surgir vários sonhos estranhos, como se algo tentasse me puxar para debaixo da cama. Eram sempre muito assustadores. Mas isso não parou por aí. Em mais um dia de tormento, eu estava de folga e foi depois do almoço, quando eu havia me deitado na cama da minha irmã mais nova, que era um beliche. Elas estavam dormindo e quando eu estava começando a cochilar, ouvi claramente o som de alguém se levantando da minha cama e caminhando pelo corredor da casa. Eu até achei que fosse o nosso cachorro, mas não vi nada. O mais assustador foi que os passos pararam bem na minha frente. Eu pude ouvir nitidamente sons de roupas se movimentando com os passos, mas ao olhar em volta, simplesmente não havia nada. Eu cheguei a pensar que tudo aquilo era coisa da minha cabeça. Eu me deitei e fechei os meus olhos. E foi nesse momento, mesmo com os meus olhos fechados, a claridade vinda da janela permitiu que eu visse uma sombra saindo pela porta e voltando para o meu quarto. Seja lá o que for aquilo, passou em frente à luz da janela e ficou ainda mais nítida. Eu só sei que eu fiquei 2 noites sem dormir em casa. Eu dormi na casa do meu namorado para tentar esquecer tudo aquilo, mas eu não podia abandonar a minha casa. Então, criei coragem e voltei. Orei pela casa toda, espalhei óleo de adoração. Acho que funcionou, pois tudo ficou em paz por um bom tempo. Inclusive, ajudou a acabar com as brigas que estavam acontecendo entre a família dentro da nossa casa. Enfim, para encerrar, pouco tempo depois, para o meu alívio, após terminar a obra de uma casa nova no terreno, o meu pai então decidiu demolir a parte antiga da casa. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Eu nunca soube porque vivi essas coisas ali. Já pensei que isso poderia ter a ver com a tragédia que havia acontecido, talvez tendo atraído energias malignas e sombras para aquela casa. Eu não sei, a verdade é essa, é apenas uma dedução. Eu apenas fico aliviada que tudo tenha parado depois de um tempo. Depois de tudo que eu vivenciei, eu não tenho mais nenhuma dúvida de que o sobrenatural está à nossa volta. Essas energias estão apenas esperando para se manifestar e nos trazer experiências assombrosas. Fiquem com Deus. A noite em que encontrei o indizível às margens do lago. Boa noite a todos. O meu nome é Gabriel. Eu sou de Belo Horizonte. O que eu irei compartilhar com vocês aconteceu comigo há alguns anos. Na época, eu tinha 17 anos de idade e confesso que nem pensava nessas coisas. Eu estava no último ano da escola e só queria saber de me divertir. Tudo que eu vivenciei abriu a minha mente para coisas inacreditáveis. Enfim,
eu irei contar. Tudo ocorreu durante as minhas férias. Foi no final de julho do ano de 2002. Eu fui para o interior de Minas Gerais. Nessa viagem, estavam comigo 2 primos e fomos para a fazenda do meu avô. O local era bem bonito, um pouco isolado, mas o que eu gostava era de explorar a região e ir até um lago que havia por lá. Durante as férias de verão, sempre era muito bom, mas como era inverno naquela época, não deu para nadar. Fiquei mais na casa dos meus avós, jogando carta, andando a cavalo e dando uns tiros em garrafas e latinhas. O meu avô tinha 2 espingardas e nos ensinou a atirar. Mas eu queria ir até o lago de qualquer forma, nem que fosse só para passar um tempo por lá. Então, os meus primos e eu decidimos acampar nas margens do lago. No dia, fomos até a cidade, comprei uma garrafa de vinho e voltamos para passar a noite ali. Fazia-se uma fogueira e nos divertia um pouco. O meu avô tinha uma barraca grande e antiga que levamos para montar perto do lago. Quando chegamos, já era final da tarde, arrumamos tudo e saímos para pegar alguns galhos secos para a fogueira. Tudo até aquele momento estava correndo muito bem. Já durante a noite abrimos uns salgadinhos, tomamos um pouco de vinho e começamos a conversar e dar boas risadas. A noite estava clara e fria. Para nos aquecermos, levamos uns edredões e ficamos os 3 na mesma barraca, mas estávamos tão animados que nem sentimos o tal frio. Ficamos ali por um bom tempo, até que eu olhei no relógio e já eram quase 2 horas da manhã. Foi quando então resolvemos nos deitar. Eu já estava meio zonzo do vinho, mas não conseguia dormir naquele momento. Já os meus primos, por um outro lado, estavam desmaiados no canto da barraca. Foi então que eu vi perfeitamente um barulho vindo da margem do lago, a uma certa distância, para dizer a verdade, mas eu conseguia ouvir. Parecia algum tipo de animal andando e pisando na água. Eu fiquei atento aos ruídos e percebi que tudo ao redor havia ficado em um completo silêncio. Apenas os sons daquele movimento na água e o barulho das folhagens balançando ao vento perto da barraca. Naquele momento, eu me levantei bem devagar para olhar por uma frecha da entrada para ver o que estava causando aqueles ruídos. Infelizmente, eu acabei vendo, e era algo difícil de acreditar. Aquilo era uma coisa abominável, bizarra. Para falar a verdade, eu jamais havia imaginado algum dia testemunhar aquilo. A uns 20 metros da barraca, eu havia visto aquela criatura que me lembrava vagamente um cachorro, porém o seu corpo era desproporcional. Ela andava em 2 patas, mas de forma bem curvada, com os braços quase encostando no chão. Eu não tenho certeza, mas parecia ter quase 2 metros de altura. O que mais me marcou foram os seus olhos, que brilhavam no escuro com um tom avermelhado. A pelagem era bem preta e fosca. Foi isso que deu para ver naquela distância. Na hora eu tampei a minha boca e quase não conseguia respirar. Me virei devagar e percebi que os meus primos ainda estavam dormindo. Eu fiquei sem palavras, quase que hipnotizado, olhando para aquela criatura que aparentemente não havia percebido a nossa presença na barraca. Naquele momento, a fogueira já tinha apagado e estava bem escuro, o que deve ter ajudado a nos camuflar, para falar a verdade. Houve então um instante em que aquela criatura parou na beira do lago, abaixou-se, bebeu um pouco d'água e em seguida virou-se como se estivesse escutando algo. Na hora eu gelei. Eu estava com muito medo de que aquilo tivesse nos visto. Eu fiquei apavorado, com os meus olhos arregalados enquanto via aquela coisa farejando o ar. Em seguida, ela virou diretamente em nossa direção e foi nesse instante que eu pensei que era o nosso fim.
Mas então eu ouvi um barulho do outro lado e vi um bicho saindo correndo de dentro do mato, passando a poucos metros da nossa barraca. A criatura então começou a correr de forma pesada, porém ágil, na direção daquele bicho. Eu não consegui identificar o que era, pois estava muito escuro. Em poucos segundos, a criatura sumiu do meu campo de visão e tudo voltou ao normal. Os sons típicos da noite reapareceram. Eu fiquei alerta a noite toda, sem fechar os meus olhos e sem conseguir acreditar no que eu havia acabado de ver. Naquele momento, sequer entendi o que era aquela coisa. Só algum tempo depois é que eu cheguei à conclusão de que se tratava, na verdade, de um lobisomem. Eu não sei como aquilo não viu a barraca ou sentiu o nosso cheiro. Talvez a fumaça da fogueira tenha camuflado o nosso odor, mas isso é só uma teoria da minha parte. Eu só sei que se não fosse aquele animal que tivesse saído do mato, talvez não estivesse aqui para contar essa história. No dia seguinte contei para os meus primos, mas eles não acreditaram em mim. Disseram que eu estava bêbado e só tive um pesadelo. Mal sabem eles o perigo que passamos naquela noite fria e apavorante. Enfim, esse é o meu relato. Eu fui testemunha de algo inexplicável. Uma criatura que não deveria existir, pelo menos não no nosso mundo, mas estava lá. E eu não tenho como negar o que eu vi. Eu posso afirmar com toda certeza que estava totalmente acordado e que não foi um pesadelo nem o efeito do vinho que eu havia tomado, pois eu nunca soube de ninguém que alucinasse com algo desse jeito. Depois daquela noite, eu até que demorei para voltar a visitar os meus avós. Eu resolvi não contar mais para ninguém além dos meus primos. Se eles que estavam lá não acreditaram, dificilmente outras pessoas acreditariam em mim. Mas eu tenho certeza do que eu vi e não tenho a menor dúvida de que aquela criatura era algo do além. Boa noite. O segredo sombrio da Fazenda Assombrada. Boa noite a todos. Eu nunca imaginei que uma coisa como a que eu vi pudesse realmente existir, pois você escuta as histórias de gente mais antiga e acha que são apenas relatos de pessoas que viram uma coisa e acabaram achando que foi outra e assim inventaram um monstro. Então, essas mesmas pessoas vão e contam para um e depois conta para outros, e assim está feito mais um caso assombrado. Mas o que eu vivenciei naquela noite de Quaresma me fez pensar até hoje que essas lendas podem ser bem reais. Tudo aconteceu em uma noite durante a Quaresma. Nessa época eu trabalhava em uma instituição que funcionava dentro de uma fazenda em um local isolado no interior da cidade onde eu moro, Maranguape, no Ceará. O sistema de trabalho era em plantão. Quem estava no plantão trabalhava durante o dia e à noite dormia. Como era Quaresma, eu saí durante a noite de casa onde eu ficava e fui para a parte de fora, onde havia um alpendre. Só para vocês entenderem, o local mais próximo desse sítio, onde haviam casas, ficava a cerca de uns 3 quilômetros e o acesso era muito ruim. Passando por uma estrada de terra, haviam outros vários sítios e casas isoladas distantes quilômetros uma das outras. Pois bem, eu me sentei lá fora e comecei a leitura da Bíblia. Foi quando eu senti uma presença. Eu havia escutado passos no chão, como se algum animal estivesse caminhando ali por perto. Ao olhar para o lado, eu vi na lateral da casa um volume de aproximadamente 1 metro de altura, porém muito preto. Eu não consegui ver a sua cabeça, apenas suas costas. A cabeça estava para baixo
oculta pelo parapeito do alpendre que tinha quase 1 metro de altura, mas a parte das costas era tão alta que ficava visível para quem estivesse do outro lado do alpendre. A criatura era muito longa e, por isso, logo percebi que não se tratava de um cachorro nem de uma cabra. Era larga e alongada. Observei por alguns instantes, tentando entender o que era. Então ela caminhou um pouco mais para a frente e, quando chegou ao fim do parapeito, a sua cabeça apareceu. Mas ainda assim, eu não havia conseguido identificar o que era. Havia um rosto peludo enorme, mas estava de lado e eu não conseguia discernir sua forma exata. Eu me levantei lentamente, sem fazer barulho, pois estava muito perto da criatura e, se ela me ouvisse, poderia me alcançar antes que eu conseguisse chegar à porta de casa. Bom, eu entrei na casa com cautela, temendo o pior. Acordei as pessoas que estavam lá. Algumas pegaram ferramentas como facões, enxadas e foices e ligamos todas as luzes do sítio para iluminar a área. Mas depois que as luzes foram acesas, ninguém viu ou ouviu mais nada. Algumas pessoas acreditaram na minha história, já outras não. Mas já havia um relato anterior de que um dia, alguns do que ali viveram estavam tomando banho no rio ao entardecer, quando foram atacados por um animal estranho. A criatura avançou sobre eles. A maioria conseguiu correr e chegar até a casa principal, enquanto outros subiram nas árvores. O animal então desapareceu no meio da mata. As pessoas que passaram por esse episódio foram as que acreditaram no que eu havia visto. Desde então, eu não consegui tirar aquela criatura da minha cabeça. Todas as noites, eu temia que ela voltasse para me assombrar ou até mesmo tentasse entrar na casa principal. Mas a história a seguir tirou qualquer dúvida que eu tinha em relação ao que eu tinha visto. Por vezes, eu tentei pensar que talvez tivesse me confundido por causa do avanço da hora e daquela escuridão que estava no ambiente, mas eu estava bem acordado e sabia o que eu havia visto. A fazenda era alugada. A família que antes morava lá havia se mudado para o centro da cidade e alugado as terras e as casas por um valor bem baixo. A propriedade era enorme, com poço, rio e muitas árvores frutíferas. Além da casa principal, havia uma outra casa, porém mais afastada. Para vocês terem uma ideia, o valor do aluguel era tão barato que mal pagaria uma casa pequena no centro de Maranguape. O aluguel custava cerca de 300, quando pelo tamanho da fazenda deveria ser algo entre 1.500 e 2.000. O tempo passou e eu me tornei o responsável por fazer os pagamentos do aluguel. Certo dia, eu fui à casa da dona da fazenda para efetuar o pagamento. Era uma senhora muito gentil. Conversamos um pouco e, quando eu já estava de saída, ela me pediu licença para fazer uma pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Eu respondi que sim. Ela hesitou por um instante e então perguntou: vocês nunca viram nada de estranho naquela casa? Nunca notaram nada de diferente na fazenda? Ao ouvir aquilo, um arrepio percorreu todo o meu corpo. Na mesma hora eu me lembrei do que eu havia visto e contei a ela, descrevendo em detalhes a criatura. Afirmei com toda certeza que não era um cachorro nem uma cabra. Era algo grande e negro. E quando saímos à procura, não encontramos nada depois que acendemos as luzes. Aquela senhora me ouviu atentamente e, depois que terminei de falar, ela pediu para que eu me sentasse novamente. E foi então que ela me contou a sua história. Ela disse que morava na fazenda, em uma das casas na parte de cima, quando certa noite ouviu passos pesados ao redor da casa. Algo grande caminhava pelo alpendre. Ela olhou pelo basculante da janela do quarto
e viu um animal preto e enorme andando no alpendre, indo em direção ao outro lado. Quando desapareceu da sua visão, ela correu para a sala que ficava do outro lado da casa e olhou pelos basculantes para ver se o bicho surgiria por lá. E então ele apareceu. Mas nessa hora estava andando sobre duas patas. Ele estava ereto como um homem, caminhou por alguns metros e, ao chegar à frente da casa, abaixou-se sobre as quatro patas novamente e correu indo em direção à mata. Porém, no dia seguinte, ao amanhecer, ela fretou um caminhão, reuniu suas coisas e partiu para a cidade com a família, temendo pelo que poderia acontecer se ficassem ali. Tempos depois, a fazenda foi alugada para nós e o preço era tão baixo porque ninguém mais queria morar lá. Com o passar dos anos, nós também acabamos nos mudando por diversos motivos, incluindo os acontecimentos estranhos no local. Além da criatura, muitas pessoas relatavam ouvir vozes, ver luzes misteriosas e até presenciar uma fumaça que parecia caminhar pelos corredores da casa durante a noite. A senhora mais tarde vendeu suas terras para uma empresa particular e nunca mais retornou ao local, convencida de que a fazenda dela era realmente assombrada. A verdade é que eu nunca saberei exatamente que criatura era aquela que eu havia visto, mas eu tenho certeza de que era a mesma que a dona da fazenda viu e que a fez fugir assim que o sol nasceu. Até hoje me lembro daquela última noite de Quaresma e um arrepio percorre no meu corpo só de pensar em ver aquilo novamente. Por isso, quando alguém contar qualquer história sobre coisas sobrenaturais, pelo amor de Deus, acreditem, não façam brincadeiras. Eu sou a prova viva de que essas coisas são realmente reais, pois eu vi e ninguém me contou. Eu desejo a todos uma boa noite.